E gente, beleza? Vamos dar seguimento aos nossos estudos sobre a parte de teoria atômica e nesse momento vamos enveredar pela área das ligações químicas, né? Vamos ver como que os átomos interagem para conseguir formar a matéria. Vamos tentar entender o porquê deles interagem, como que acontece a ligação entre os átomos, tá? E para começar, vamos falar sobre a ligação iônica. De certo modo, ela é até um pouco mais simples de entender. Então, vamos começar falando por ela. É importante que a gente lembre que alguns elementos na natureza, eles existem sozinhos, existem isolados. O simples átomo, uma única unidade daquele átomo isolada, já é representante daquele elemento. É o exemplo dos gases nobres. O argônio, o xenônio, o hélio. Todos os gases nobres, eles sozinhos na natureza, já são representantes do elemento deles. Em contrapartida, outros elementos, como o hidrogênio, por exemplo, ele não acontece sozinho. Ele acontece em par ligado com outro átomo de hidrogênio. Ou em moléculas mais complexas, ou em outros tipos de compostos, como é o caso da água, por exemplo. A gente tem o hidrogênio ligado com o oxigênio. E a gente não vai encontrar hidrogênio sozinho por aí, vagando pelo universo, né? Geralmente ele acontece na forma de gás com dois átomos de hidrogênio ligados. Mas por que isso? Por que alguns elementos se ligam e outros não? Por que alguns átomos conseguem ser estáveis e existirem sozinhos e outros precisam se ligar? Bom, uma explicação relativamente simples que é dada para isso, para que a gente ao menos consiga compreender, é, é, a menos que, ao menos que vagamente, a ideia de ligação química, seria o seguinte: esses gases nobres, eles possuem a sua camada de valência, a última camada deles lá, a camada em que os elétrons estão mais externos, eles possuem ela preenchidas. Na verdade, não completamente preenchidas. Não é que eles têm elas limitadas ao máximo de elétrons que elas podem ter. Mas eles têm elas estabilizadas com 8 elétrons na última camada. Então a gente nota que esses elementos que existem isolados, eles têm uma tendência ao octeto. O que seria essa tendência ao octeto? Eles tendem a ter 8 elétrons na última camada. Então, esses gases nobres são assim. E o que a gente acaba percebendo é que os elementos que se ligam, quando se ligam, boa parte deles, dos compostos que conhecemos, também acabam ficando com 8 elétrons na última camada quando se ligam. A gente já vai entender porque eu estou falando tanto aqui de elétrons, tá? É que a ligação química, vamos ver as 3 tipos delas, as ligações químicas, elas acontecem em decorrência dos elétrons, tá certo? Daqui a pouquinho mais na frente eu vou falar sobre como acontece a ligação iônica, que é essa primeira, e a gente vai ver que o elétron é o grande astro da ligação química, certo? Então, a gente nota que há uma tendência ao octeto. Deixa eu colocar o acento aqui. Então, uma tendência de se ter 8 elétrons na camada mais externa. Então, como eu já havia falado, os gases nobres já possuem 8 elétrons na última camada, já estão estáveis e já são representantes do elemento sozinhos, por si só. Os outros elementos, para acontecerem na natureza, eles acontecem geralmente associados a outros elementos ou na forma de pares, como é o caso do hidrogênio, do oxigênio, ou até de trio, como é o caso do ozônio, O3. Enfim,
Os outros elementos precisam, os outros átomos acontecem associados, tá? Ligados de alguma forma, enquanto que os gases nobres existem sozinhos e já são representantes do seu elemento químico. Então, falando nessa questão de tendência ao octeto, falando que os elementos tendem a ter 8 elétrons na última camada, vamos tentar começar falando da ligação iônica, vendo o seguinte. Vamos imaginar a situação desses dois elementos aqui, o sódio e o cloro. O sódio tem número atômico 11, isso significa que ele tem 11 prótons e, como consequência, ele tem também 11 elétrons, não é verdade? Sabemos que o número atômico de um próton, o número atômico de um átomo, indica para a gente a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons que ele tem, tá? Então, se o sódio possui 11 elétrons, vamos ver como seria a distribuição desses 11 elétrons nas camadas. Lembrando que a gente tem 7 camadas eletrônicas, né? 7 camadas lá em que os átomos ficam, em que os elétrons ficam distribuídos. K, L, M, N, O, P e Q. Não é isso? São 7 camadas. E vimos que essas camadas elas podem ter quantidades determinadas de elétrons. O limite de elétrons dela, na verdade, é estabelecido, né? Nós vimos que K pode ter 2 elétrons, que L pode ter até 8, M pode ter até 18. Vou precisar dar uns espaços aqui, senão a gente não vai conseguir ver tudo. Então, M pode ter até 18, N pode ter até 32, O pode ter até 32, P pode ter até 18 e Q até 2. Deixar assim. Então, essas seriam as quantidades de elétrons máximas, né, limite de cada uma das camadas eletrônicas. Quando a gente viu distribuição eletrônica, a gente viu lá aquele diagramazinho de distribuição eletrônica, vimos que cada camada dessa é composta por subníveis, né, que são aqueles orbitais dos tipo S, P, D e F, mas enfim, no momento vamos focar aqui só nas camadas e ver quantos elétrons cada elemento desse tem, tá? Nas suas camadas. Então, sendo o sódio portador de 11 elétrons, ele teria 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, isso soma 10, sobra 1 elétron, então ele teria até a camada M 1 elétron, não é isso? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, tá? Vamos colocar só até a camada M, ele teria 1 elétron. Seria isso aqui. Essa seria a distribuição para o sódio. Já para o cloro, tendo ele 17 elétrons, ele teria 2 na camada K, 8 na camada L, foram 10, e até a camada M sobram 7, né? Somando aqui 2 com 8, 10, com 7, 17. Então, essa seria a distribuição de elétrons por camada para esses elementos. O sódio, 2, 8 e 1, e o cloro, 2, 8 e 7. Vamos representar eles aqui de uma forma que a gente consiga ver as camadas e quantos elétrons a gente teria em cada uma delas, tá? De uma forma graficamente desenhada. Então, ó, o sódio na camada K, que é a mais interna, tem 2 elétrons, esse e esse. Na camada L tem esses 8 aqui, tá? E na camada M, um único elétron, que é esse aqui. Já o cloro teria 2 na camada K, 8 na camada L, e na camada M ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Certo? Lembra que eu falei dessa tendência ao octeto? Da tendência a ter 8 elétrons nessa última camada, na camada que está mais externa, na camada de valência? Vejam só, o cloro aqui tem apenas 1. O sódio, na verdade, aqui tem apenas 1.
O cloro tem 7, tá? Perceba que se o cloro consegue um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, não é verdade? Ele já tem 7. Se ele recebe um elétron, ele vai ficar com 8. E aí ele consegue vir aqui para essa tendência ao octeto. Ele vai ter 8 elétrons na última camada. O sódio precisaria receber 7 elétrons. Então percebam que, olhando por essa ótica, para o cloro é mais fácil. Se ele recebe só um, ele já alcança o octeto. Já o sódio, ele precisaria receber 7, né? Porque ele só tem um. Coitado do sódio, vai ter trabalho, viu? Para conseguir 7 elétrons. Mas a natureza tende a fazer as coisas de modo que o gasto de energia seja o menor possível, né? Tudo é feito para facilitar a vida. Então, perceba o seguinte. Vamos apagar aqui esses elétrons, deixar eles um pouquinho mais apagados para a gente focar só na última camada, tá? Só na camada mais externa. Veja, o cloro tem aqui seus 7 na última camada, seus 7 elétrons na última camada. O sódio tem aqui só 1. O que será que aconteceria se, no caso do sódio, ele perdesse essa camada aqui, perdesse esse elétron? Ó. Dá exatamente 8, né? Ó. São exatamente 8 elétrons que ele tem nessa camada que está aqui dentro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se o sódio, porventura, soltasse esse elétron, essa última camada aqui, ó, deixaria de existir, né? Não tem elétron nela. E ele agora está com 8 elétrons nessa última camada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse elétron que saiu dele, está dando sopa, ó, pode vir aqui para o cloro, não é verdade? E o cloro agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer que se o sódio libera um elétron, se ele consegue soltar um elétron, ele vai ter, na camada de dentro, naquela camada que estava lá mais interna, já está com 8 elétrons, ele libera aquele elétron, desfaz aquela camada que só tinha um elétron, e a camada de dentro, agora que tinha 8, passou a ser a camada externa, passou a ser a última camada dele, que já está com 8, já está completo no octeto. E esse elétron que saiu pode ser capturado por cloro, pode ser doado tranquilamente para o cloro, que já tinha 7 elétrons, recebe 1, ficou com 8 e conseguiu completar aí seu octeto. Então, percebam que nós temos elementos que possuem a tendência de liberar elétrons, de perder elétrons, e temos elementos que têm aí a probabilidade, que têm a tendência a receber elétrons, a ganhar elétrons. Tem um outro detalhe aqui para a gente pensar. Vejam só, o sódio ele perdeu um elétron nesse processo aqui. Ele possuía antes 11 prótons e 11 elétrons, não é verdade? Ele possuía 11 prótons e 11 elétrons. No átomo, no seu estado natural, como a quantidade de prótons e elétrons é igual, a carga total aqui do átomo é zero. Não existe carga aqui. O próton é uma carga positiva, então eu tenho 11 cargas positivas. O elétron é uma carga negativa, então temos 11 cargas negativas. Se a gente fizer uma análise da aparência desse átomo, 11 cargas positivas com 11 cargas negativas, elas meio que se anulam. E o átomo em si não aparenta carga nenhuma, né? Ele não vai apresentar carga nenhuma. A carga dele é zero. Mas esse átomo de sódio que liberou
um elétron, que perdeu um elétron, não tem mais 11. Ele agora tem 10 elétrons. Então, percebam que se a gente fosse fazer essa subtração aqui, ó, 11 prótons e 11 elétrons, vai sobrar um próton, né, desemparelhado. Vai sobrar um próton sem par. Então, 10 elétrons conseguem anular a carga de 10 prótons, mas vai sobrar a carga de um próton aparecendo. Então, vai ficar exposta aqui uma carga de um próton, uma carga de mais um. E dizemos então que esse átomo de sódio passou a apresentar uma carga positiva. Ele liberou um elétron, ele perdeu um elétron, e passa a apresentar agora uma carga positiva, porque ficou um próton desemparelhado. Então, o elemento químico que perde elétrons, ele passa a ter prótons agora visíveis, já vamos falar assim, visíveis, e começa a aparecer a carga desse próton nesse elemento. Quando isso acontece, dizemos então que não temos mais um átomo, mas que temos um íon. Ele foi ionizado. Temos aqui agora um íon. É uma nova espécie. É um átomo que apresenta uma carga. E esse átomo que apresenta carga positiva, vamos dar um nome específico para ele, que é cátion. Vamos subir um pouco isso aqui. Ops. Ficou tudo muito embaixo aqui. Pronto. Então, ó, esse elemento que... Peraí que faltou pegar esses carinhas aqui, né? Subir aqui. Subir aqui os elementos e esqueci de subir os elétrons, né? Então, esse elemento que perdeu um elétron, ele passa a ser chamado de íon, né? E por ter a carga positiva, ele vai ser chamado de cátion, tá bem? Já o cloro, vamos ver a situação do cloro. O cloro possuía 17 prótons e possuía 17 elétrons. Novamente, o somatório aqui é 0. Mas ele recebeu um elétron. Então, ele tinha 17 elétrons, recebeu mais um, agora ele tem 18 elétrons. Então, perceba que a quantidade de prótons e elétrons ficou diferente. Ele tem um elétron sobrando. Os 17 prótons anulam a carga de 17 elétrons, mas vai sobrar a carga de um elétron. E o elétron tem uma carga negativa. Então, perceba que agora aparece uma carga de menos 1. Eu consigo ver uma carga negativa agora nesse cloro. Então, ele passa a apresentar uma carga negativa. E esse cloro também passa a ser chamado de íon, porque ele é um elemento que apresenta uma carga, tá? Ele agora é chamado de íon. E, por ter uma carga negativa, ele é chamado de ânion. Esse aqui é maiúsculo. Maiúsculo só porque está no começo aqui, tá? Não é que tem obrigatoriedade de ser maiúsculo não, tá? Então, esse átomo que ganhou um elétron passa a ser chamado de ânion. Então, temos dois tipos de íons. O elemento que perde elétron fica com uma carga positiva e é chamado de cátion. E o elemento que ganhou elétron fica com carga negativa e é chamada de ânion. Gente, isso aqui geralmente dá um nó na cabeça. O pessoal fica, ai, peraí, quem perde ganha, quem ganha perde. Como assim quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo? Que história é essa? Estamos habituados no dia a dia
a ter o sinal positivo atrelado a receber, a ganhar, e o sinal negativo atrelado a perder. Mas vejam, a gente está falando aqui no caso dos elementos, no caso dos átomos, estamos falando de elétrons. E o elétron é uma carga negativa. Ao sair um elétron desse elemento, ele deixa um próton ali, ó, desprotegido, né? Antes, as quantidades eram iguais, as cargas se anulavam mutuamente. Agora, como eu tenho um elétron a menos, ele perdeu o elétron, sobra próton. Então, sobra a carga positiva, tá? O elemento que perde um elétron, ele passa a apresentar uma carga positiva. Se ele perder 2 elétrons, 2 cargas positivas. Se ele perder 3 elétrons, 3 cargas positivas. Tá bem? O elemento que recebe elétrons, que ganha elétrons, ele passa a apresentar carga negativa. Por quê? Ora, o elétron que ele recebeu é uma carga negativa. Ele era neutro antes, recebeu uma carga negativa, que foi o elétron, e essa carga fica aparente. Então, se o elemento recebe um elétron, ele vira um ânion, uma carga negativa. Se ele recebe 2 elétrons, ele aparenta 2 cargas negativas. Se ele recebe 3 elétrons, ele fica com 3 cargas negativas. Tá bem? Então, veja, temos agora cátions e ânions. Elementos que ficaram positivos, elementos que ficaram negativos, com carga negativa. Falando de carga, eu tenho aqui, ó, uma coisa aqui, uma unidade aqui com a carga positiva, que é o sódio, e algo aqui com uma carga negativa, que é o cloro. Na natureza, cargas opostas se atraem, não é verdade? Vocês estão cansados de ouvir essa frase. Ah, os opostos se atraem. Falando dos casais aí, né? Ah, fulano não tem nada a ver com Beltrano lá, a menina não tem nada a ver com o cara. Ah, mas os opostos se atraem. Isso, na verdade, vem daqui, tá? As cargas opostas se atraem. Então, o sódio está apresentando agora uma carga positiva. O cloro está apresentando agora uma carga negativa. E por esse motivo, por terem aí essas cargas, eles vão passar a se atrair. Ó, então, o que é que vai acabar acontecendo? Deixa eu limpar aqui, que está muito poluído. Opa! Deixa eu limpar aqui, que tem muita informação. Ó. Então, esse sódio aqui, ó, que está com a carga positiva, ele vai ser atraído pelo cloro, que está com carga negativa. E isso vai fazer com que eles se liguem, tá? Com que eles se unam. Vai fazer com que a partir de agora eles fiquem presos um ao outro. A carga positiva do sódio é atraída pela carga negativa do cloro. O cloro, que está negativo, passa a ser atraído pelo sódio, que está positivo. Os opostos se atraem. E como essa ligação aqui, como essa união aqui aconteceu entre íons, né? Estávamos falando aqui que eles eram íons. Como ela aconteceu entre íons, dizemos então que essa ligação é uma ligação iônica. Ou seja, uma ligação entre íons, tá certo? Tem uma regrinha simples para a gente conseguir prever quando é que vai acontecer ligação iônica. Pensando na tabela periódica, sempre que você vê um metal ligado a um não metal, a ligação vai ser do tipo iônica, tá? Lembrando, metais, todo mundo que está lá no começo da tabela, metal alcalino e metal alcalino terroso, né? Ali o primeiro e o segundo grupo. Aquele grupo vermelho todinho, aquele grupo dos metais de transição. E alguns aqui do bloco P, né? A gente tem ali alumínio, tem ali outros elementos do bloco P. Mas sempre que você vê um metal ligado a um não metal, a ligação vai ser iônica. Então, sim, o sódio é um metal, tá? Na tabela periódica, ele é classificado como metal. Então, toda ligação entre metal e não metal vai ser do tipo iônica. Então, a gente já consegue prever isso. E dá, inclusive, para saber qual que é a carga que cada íon vai ter.
tá? Olhando também lá na tabela periódica. Vamos pensar no seguinte, ó. Se a gente pegar os elementos lá da tabela periódica, deixa eu apagar esses elementos aqui. Deixa eu apagar esses íons aqui. Nós temos lá família 1, família 2. Eu vou pular todos os metais de transição, tá? Vamos ver só os elementos representativos. Aí a gente vai ter lá família 13, família 14, família 15, 16, 17, 18. Tá? Pensando só nos representativos. Eu estou pulando aquela parte de baixo da tabela. Se vocês pensarem no formato da tabela, deixa eu fazer aqui uma coisa bem rapidinha só para a gente ter uma noção, tá? Se a gente pensar no formato da tabela, ela é mais ou menos assim, ó. Tem aqui duas famílias. Aqui tem mais 6. Aqui no meio tem 10. E aqui embaixo tem aquelas duas famílias dos lantanídeos e dos actinídeos. Se a gente pensasse na tabela de forma bem grosseira, mas bem grosseira mesmo, seria algo parecido com isso aqui. Aqui nós teríamos metal alcalino. Vamos dar cor nesse aqui. Aqui teríamos metal alcalino terroso. Aqui metais de transição. E aqui começariam os não metais. Na verdade tem meio que uma escadinha aqui, mas eu não vou fazer, só para a gente ter uma noção, tá? Aqui teríamos os não metais. E aqui os gases nobres. Vou deixar eles de azul mesmo. Aqui embaixo seriam lantanídeos e actinídeos. Se a gente pensar na tabela, é algo muito parecido com isso aqui, né? O formato dela. Então, sempre que a ligação acontecer entre alguém desse grupo aqui, ó, do vermelho e desses tons de amarelo meio estranhos que eu coloquei aqui, entre algum elemento desse grupo com algum elemento desse grupo verde, a ligação vai ser iônica. Isso porque quem está aqui desse lado verde tem uma tendência muito forte a ganhar elétrons. Quem está aqui desse outro lado tem uma tendência muito forte a perder elétrons, tá? Dá pra gente ver isso assim, ó. Vamos ver aqui pelo número das famílias, tá? Ó. Essa reticência aqui que eu estou colocando é esse grupo aqui do meio inteiro, tá? A gente não vai usar eles aqui, não. Deixa eu reduzir essa fonte para dar para mostrar. Eu quero mostrar para vocês uma questão aqui com relação à tendência de ganhar ou perder elétrons. Teríamos aqui as famílias, tá? Deixa eu botar umas vírgulas aqui para separar. Pronto, assim para ter uma noção melhor. Então vejam, dependendo do número da família que o elemento tiver, a gente vai conseguir prever se ele ganha ou se ele perde elétrons, se ele tem tendência a ganhar ou perder elétrons, tá? E aí conseguir prever com que carga ele fica lá na ligação iônica. Se ele está aqui na família 1, significa dizer que ele tem um elétron na última camada. Então ele tem tendência a perder esse elétron e ficar com carga mais 1. Se ele está aqui na família 2, significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Então ele tem tendência a perder esses 2, né, porque ele fica com a camada mais interna que já tinha 8, sendo a última. Né, então ele tem tendência a perder esses 2 elétrons e fica com carga mais 2. Se ele está aqui nesse grupo 3, no grupo 13, na verdade, aí vamos observar aqui, ó, só o segundo número, tá? Eu vou até botar eles de outra cor aqui, porque eles indicam para a gente quantos elétrons aquele elemento tem na última camada. Então aqui na família 13, a gente vê, na família 13, a gente vê o 3, na família 14, a gente vê o 4, na família 15 vê o 5, na família 16 vê o 6, na família 17, a gente vê o 7.
Isso indica a quantidade de elétrons que eles teriam na última camada, tá? Então, um elemento que está aqui na família 17 significa que ele tem 7 elétrons na última camada, na camada de valência, tá? Se ele tem 7 para ficar com 8, ele ganha um elétron. Ele tem tendência a ganhar. Se ele está aqui na família 16, significa que ele tem 6 elétrons na última camada, tem tendência a receber 2 elétrons. Se está aqui na família 15, 5 elétrons na última camada, tendência a receber 3. O objetivo é ficar com 8, tá? Vamos lembrar que o objetivo é sempre a regra do octeto, tender lá ao octeto, 8 elétrons na última camada. Aqui na 14, como é metade do caminho, aí tanto faz ele ganhar ou perder. Vai depender do outro elemento que vai estar ligado a ele, tá certo? Então, ó, se a gente pensar nisso aqui, dá para ter uma noção de como vai ser essas cargas, ó. Considerando quantos elétrons ele tem na última camada. Se ele tem só um, ele fica com carga mais 1. Se ele tem 2, ele fica com carga mais 2. Se ele tem 3, ele fica com carga mais 3. No caso do 4, ele pode perder esses 4 elétrons. Pode acontecer dele perder esses 4 elétrons. Mas também pode acontecer dele ganhar 4 elétrons. Tá? As duas possibilidades. Se ele tem 5, ele vai ganhar 3 elétrons. Ô Berg, tu falou ganhar e botou negativo. Pois é, vamos lembrar que elétron é uma carga negativa, tá? Não vamos esquecer que o elétron é uma carga negativa. Então, ó, se ele tem 5 elétrons, para 8 faltam 3. Então, ele ganha 3 elétrons, ganha 3 cargas negativas. Se ele tem 6 elétrons, ele ganha 2. Se ele tem 7 elétrons, ele ganha 1. E se ele tem 8 elétrons, ele já está em 8, já está completo, já está lá perfeitinho do jeito que ele é. Nem ganha, nem perde, tá? Então, dá para a gente usar essa regrinha aqui e prever a carga. Deixa eu limpar isso aqui. E prever a carga que determinado elemento vai ter, dependendo da família em que ele está, porque ela indica quantos elétrons ele tem na última camada. Então, se ele tiver um elétron, for um elemento aqui da família 1, a carga é mais 1. Se for um elemento aqui da família 2, tem 2 elétrons, a carga é mais 2. Se for um lá da 16, que tem 6 elétrons, ele precisa receber 2 elétrons, a carga é menos 2. Tá certo? Então, a gente recapitulando, no caso da ligação iônica, elementos diferentes que tenham tendência de ganhar elétrons e perder elétrons interagem. Nós vamos ter um elemento perdendo elétrons, né? Aqui no caso do sódio, um elemento perdendo elétrons, outro elemento ganhando elétrons. Isso vai alterar a carga deles, um deles agora vai passar a ter uma carga positiva, que é aquele que perdeu elétrons, fica com carga positiva. Quem ganhou elétrons fica com carga negativa. Cargas opostas se atraem, eles vão passar a se atrair mutuamente, através de força eletrostática, tá? Cargas opostas se atraem, eles vão se ligar, vão se aproximar, e isso dá origem à ligação iônica, tá certo? Elementos que tenham até 3 elétrons vão sempre ter tendência a perder esses elétrons. Elementos que tenham entre 5 e 7 vão ter tendência a ganhar elétrons até completar 8. Lembrando que todo mundo que perde elétrons fica com aquela quantidade de elétrons que ele perdeu, apresentando carga positiva. Então, se perdeu 1 mais 1, se perdeu 2 mais 2, se perdeu 3 mais 3. E elementos que ganham elétrons ficam com aquela quantidade de elétrons que ele ganhou, aparentando carga negativa. Então, se ele ganhou 3 elétrons, menos 3. Se ele ganhou 2 elétrons, menos 2. Se ele ganhou 1 elétron, menos 1. Tá bem, gente? Então é isso. Essa é a nossa ligação iônica. É simples assim. E até a próxima!